Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Quero aqui agradecer de todo o meu coração a todas as pessoas que tiveram ali nas minhas redes sociais desejando os parabéns à minha pessoa, né? Pelos 41 anos de idade, pelo meu aniversário. O vídeo anterior, onde eu coloquei ali algumas lembranças que marcaram realmente a minha vida e que a história vai continuar se escrevendo. Quem sabe daqui um dia eu faço um outro aí. São muitas pessoas. E aqui, gente, nesse vídeo eu quero convidar você a uma reflexão aos novos acontecimentos que nós estamos vivendo neste período tão difícil de pandemia, principalmente no que diz respeito à nossa fé, às nossas igrejas. Abre, fecha. E aí nós fica nesse impasse e nesse embate para saber quem obedecer, como obedecer, por que obedecer e sem se questionar, simplesmente obedecendo. Então eu quero levar aqui você a uma reflexão, o que também está por trás disso aí com relação à fé, mas antes disso, roda a vinheta! Venha! Rony, o observador! Pois bem, gente, você que nos acompanha aí daqui da região, né, e você que nos acompanha fora também aí, afinal de contas, eu quero agradecer aqui os mais de 600 inscritos no canal e dizer pra você que eu moro aqui na cidade de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, onde aqui nós temos o nosso atual governador, chamado Camilo Santana, que ele vem tomando diversas medidas desde o início da pandemia. Porém, nós já passamos de um ano e parece que as medidas continuam as mesmas. Parece que ao longo deste ano, as autoridades não aprenderam muita coisa, continua com as mesmas medidas, na minha opinião, errônea, pois nós já aprendemos muito ao longo deste ano e que nós já temos aí diversas informações de diversas vertentes que nos faz entender que essas medidas, elas já não servem mais. O trancar tudo, o fechar tudo, o degolar pessoas no que diz respeito aos empregos, aos empresários. Então a gente tem acompanhado diversas vertentes e chegamos a uma conclusão de que esta medida ela já não funciona mais no combate à pandemia. E aí o nosso atual prefeito daqui da cidade de Juazeiro do Norte, Gleidson Bezerra, ele adotou uma medida onde aqui no Juazeiro do Norte nós temos várias restrições colocadas ali como medida impostas pela autoridade municipal no que diz respeito ao comércio, aos bares, enfim, aqui no Juazeiro do Norte, ao meu ver, o nosso atual prefeito, ele está conduzindo bem este momento, apesar dele ter assumido há poucos meses. Ele vem adotando uma postura diferente do prefeito anterior a ele. E como você sabe, eu sou uma pessoa de fé, sou católico, nosso canal aqui ele tem um teor, 90% dele de evangelização. E aí, nesse último decreto do governador do estado, ele fechou tudo novamente. Quer dizer que com esse decreto, as nossas igrejas também fecharam. E aí, o nosso bispo daqui da diocese do Crato, cidade vizinha de Juazeiro do Norte, o nome do nosso bispo é Dom Gilberto Pastana, ele acatou o decreto do governo estadual para que, ao longo de 8 dias, as nossas igrejas voltassem a fechar. Só que o prefeito de Fortaleza, junto com os vereadores e também com o apoio da Arquidiocese de Fortaleza, lá eles entenderam que as igrejas são atividades essenciais. Então, as igrejas de Fortaleza ficam abertas seguindo todo o protocolo que já foi adotado pelas igrejas e que graças a Deus tem funcionado. Então aqui na cidade de Juazeiro do Norte, a nossa autoridade municipal, o atual prefeito, junto com a vereadora Jaqueline e outros vereadores da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, entenderam também que as igrejas são atividades essenciais e que devem ficar abertas nos momentos de culto, seja ele igreja católica, protestante, espírita, não importa, toda atividade religiosa, a autoridade municipal entendeu como atividade essencial. Mas nosso bispo, Dom Gilberto Pastana, ele foi junto com o decreto do nosso governador e foi-se fechado as nossas igrejas também, onde fica aqui aquele entendimento de queda de braço. A autoridade civil decreta um lockdown, a autoridade religiosa aceita esse lockdown, a autoridade municipal
Municipal Civil decreta que aqui na cidade de Juazeiro do Norte as igrejas e toda e qualquer atividade religiosa é essencial, é preciso que elas fiquem abertas, e aí fica esse jogo de lá pra cá, a gente ficar ali meio que desnorteado. Como entender, como compreender tais coisas? E eu aqui dizendo isso, eu não estou me opondo a nenhuma autoridade. Eu não estou dizendo aqui que o governador está errado, que o nosso bispo Dom Gilberto Pastana está errado, ou que nossa autoridade civil municipal está errado, ou certo, qualquer um deles. O que eu quero levar aqui você, amado e amada, é a uma reflexão. Olha bem, por trás de tudo isso, com relação à fé, gente, tem uma batalha espiritual que nós estamos travando muito mais do que uma batalha humana, porque você sabe que Rony é, observador, né? Veja bem, falo aqui como católico. A Igreja Católica, ela vive dos sacramentos. E aí nós passamos boa parte do ano passado com as nossas igrejas fechadas, automaticamente, sem poder estar ministrando os sacramentos. Pois os sacramentos são ministrados pelos bispos e padres e diáconos da igreja. Desde o ano passado que foi-se paralisado, e com toda razão, a catequese do crisma, o ensinamento, a base da fé para os nossos jovens de 14 a 15 anos de idade. Foi paralisado também a catequese da primeira comunhão, que nós chamamos isso na Igreja Católica de sacramentos de iniciação. Então, as crianças de 9 a 10 anos de idade também foram tudo paralisado ali, estas catequeses, para preparar essas crianças e esses jovens para os sacramentos. O ano passado, o sacramento da penitência ou da confissão, que é a mesma coisa, também passou boa parte do tempo paralisado, bem como também a ministração presencial da Eucaristia, do sacramento da comunhão. E tudo isso aí, você pode analisar comigo que existe um cunho espiritual em tais medidas. Já passamos de um ano desta pandemia e ainda continuamos basicamente com os mesmos comportamentos. Quando um governo ou qualquer que seja a autoridade, quando ela quer implementar ou implantar um comportamento na sociedade, ela vai aos poucos e vai introduzindo aos poucos até conseguir atingir a sua meta. Por exemplo, no mundo, quando foi se implantado o comunismo ou uma ditadura, se começou aos poucos como algo bom, controlando a população, tirando isso, colocando aquilo outro, trazendo isso, tirando aquilo, e aos poucos as coisas foram se introduzindo até que aconteceu a cartada final para que o comunismo ou socialismo fosse implantado em algum país. E aqui tem um recado muito interessante para a futura geração. Veja, gente, eu falei aqui dos sacramentos e eu não sei como que funciona, por exemplo, as igrejas protestantes, como está acontecendo, por exemplo, as escolas dominicais, as escolas de estudo da palavra. Como tem irmãos aí no canal que são evangélicos, você pode deixar um comentário aí dizer como está a sua realidade. Mas aqui eu quero dizer para você que as nossas crianças, os nossos jovens, eles vão ser profundamente afetados com este comportamento, com essas medidas que continuam sendo tomadas, porque as nossas catequeses, elas continuam paralisadas. Então significa dizer aqui, gente, que esta geração de crianças e adolescentes estão recebendo uma informação muito danosa para a vida deles, porque as nossas famílias, nem todas elas são estruturadas ao ponto dos pais levarem a fé alicerçada para seus filhos. Por isso que a igreja existe, para educar na fé, para acompanhar o cristão na caminhada. E aí nossas crianças e nossos jovens estão impedidos de receber esta catequese e automaticamente os sacramentos. Então essas crianças e esses jovens estão sendo afetados com uma notícia muito danosa, que é justamente essa: a religião não é essencial, a fé não é essencial, a igreja não é essencial, participação das coisas da igreja não é essencial. Então tem uma mensagem aí, gente. É simples de você compreender tais coisas. E como eu disse, eu não estou aqui questionando as nossas autoridades civis ou religiosas. Eu estou aqui fazendo essa reflexão junto com vocês para que você também possa analisar e entender se o que eu estou dizendo
vendo é algo bom ou algo ruim, você pode dizer isso aí no like. E aqui fica a opinião de um pobre leigo que entende muito pouco das coisas, mas quando você vê um governo trancando as igrejas, dizendo que a fé não é uma atividade essencial, e quando você vê uma autoridade religiosa acatando esta mesma decisão, e aí você vê na nossa cidade de Juazeiro do Norte, o nosso prefeito municipal entendendo que a atividade religiosa também é uma atividade essencial. E aí fica esse jogo de abre, não abre, vamos obedecer a quem? É claro que, como cristão católico, nós temos que obedecer nossas autoridades religiosas, não resta dúvida disso. Mas aqui fica uma opinião de um leigo que não sabe quase nada das coisas celestiais. Mas eu creio firmemente que as atividades religiosas, seja ela quais forem, que você que está vendo esse vídeo tenha, ela é essencial para a sua vida. Então, gente, aqui eu quero convocar você, independente da sua crença, você que é protestante, que é evangélico, que você se coloque em oração diante de Deus, para que essa situação mude, para que, se Ele quiser acabar com essa pandemia de uma vez por todas, para que nós nos voltemos para Deus com coração arrependido, de coração contrito, de mudança de vida, que nós nos voltemos em oração para Deus. Quero dizer para você que é católico, eu quero convocar você aqui, pedir para que você possa se voltar para Deus pela intercessão da Virgem Maria. Gente, vamos rezar o rosário. Gente, vamos nos colocar em oração, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, para que ela apresente a Jesus, Ele que vem acompanhando, não resta dúvida, toda a situação do mundo. A palavra vai dizer, quando uma nação, quando um povo se volta para Deus, as coisas tendem a se modificar. Então o que nós estamos precisando fazer, o que é? Não é simplesmente questionar, mas rezar. Gente, o povo precisa se voltar para Deus, precisa se voltar em oração. Vamos nos voltar, vamos rezar o rosário, vamos pedir a Deus que Ele traga saúde física, mental, espiritual para o seu povo, e também vamos rezar por nossas autoridades eclesiais, para as nossas autoridades civis, para que possa administrar bem o seu povo, o qual foi confiado a eles. No sentido de que, para mim, dizendo aqui de maneira muito pessoal, com muita dor no meu coração, quando passo diante de uma igreja católica e vejo as portas fechadas, as celebrações acontecendo lá dentro, e eu tendo que participar na minha casa, isso é muito dolorido, porque a comunhão, gente, física, ela não tem nem comparação com a comunhão espiritual que se faz através da televisão. Isso é muito caro para nós. Então, fica essa reflexão aí para cada um de vocês, deixa o comentário aí a respeito do assunto, deixa o seu like ou o seu dislike com relação a esse assunto. Não esqueça também de se inscrever, de juntar-se a nós, para que juntos nós possamos concluir a casa de missão da comunidade de evangelização Fonte de Vida. E não esqueça também de acessar o portal Cariri Notícias, para você ficar bem informado de tudo que acontece aqui na nossa região. Hashtag tamo junto, gente, foi boa. Os mais de 600 mil... 600 mil, se fosse. Acessar o portal de notícias. Não esqueça também. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you